Hoje, para mim, é um dia especial, um dia que eu estou deixando o Ministério da Fazenda. Fernando Haddad encerra a passagem pelo Ministério da Fazenda após 3 anos de um complicado equilíbrio entre a política e os números. A União perdeu 1,5% do PIB de arrecadação. Temos que recuperar uma trajetória de credibilidade. Minha preocupação é com a desaceleração. Há muitas coisas a serem feitas. Uma economia que caminha por equilíbrio. A economia brasileira de jeitinho em jeitinho, do que o Brasil precisa. Tudo isso criou um ambiente. E o equilíbrio das contas só vai se dar de forma justa se você afastar o que a gente chama de patrimonialismo da economia brasileira, que é aquela economia do favor, do jeitinho. E a economia brasileira de jeitinho em jeitinho vai se deteriorando, como aconteceu nos últimos anos. Após as eleições, indicado em meio a muita desconfiança do mercado financeiro, o ex-prefeito de São Paulo conseguiu o que muitos achavam impossível: construiu pontes com a Faria Lima. De todos nós aqui, é um orgulho ter o ministro Fernando Haddad como ministro da Fazenda e cabe a nós apoiar essa batalha pelo bom senso econômico que o ministro tem conduzido. Haddad nunca foi amado pelos investidores, mas passou a ser ouvido e respeitado. O governo entregou resultados: inflação dentro do intervalo da meta, um crescimento mais robusto da economia e concretizou a promessa de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Reforma tributária. Isso sem contar a reforma tributária, a maior vitória que promete mudar a estrutura do sistema de impostos e da carga sobre o consumo no Brasil. Há muitas coisas a serem feitas, mas eu diria que a reforma tributária está no topo das nossas prioridades. Nessa jornada também houve o novo arcabouço fiscal. Era a grande aposta de Haddad para substituir o antigo teto de gastos. No início, a reação até foi positiva e o Brasil chegou a ter melhora nas notas de crédito. Nada menos do que 4 agências de risco reposicionaram o Brasil. Uma delas mudou a nota, que é uma agência muito importante, que é a Fitch, mudou a nota. Então, tudo isso criou um ambiente. Mas o efeito positivo se desfez com o passar do tempo. A regra foi furada por uma série de gastos fora da meta e a conta caiu no colo do ministro. Minha preocupação é com a desaceleração. A receita não está correspondendo. Mas do ponto de vista das contas públicas, nós entendemos que temos que recuperar uma trajetória de credibilidade. No terceiro ano à frente do Ministério da Fazenda, a reprovação de Fernando Haddad pelo mercado financeiro explodiu e chegou a 58%. O cenário negativo foi intensificado pela falta de medidas para tentar frear o endividamento. A dívida pública continuou crescendo, ano após ano, sem parar. Nos 3 anos com Haddad, saltou 7 pontos, de 71,7% para 78,7% do PIB. Diante disso, o ministro é acusado de tentar resolver a questão fiscal através do aumento da arrecadação e não pelo corte de gastos. E assim, ao longo do mandato, essa política econômica de Haddad entregou resultados aquém do que economistas e o mercado consideravam necessário. Nós estamos agora com um desafio de fechar esse déficit, combatendo o gasto tributário, seguindo a determinação constitucional. Haddad deixa um cenário de contradição. Por um lado, a economia real continua aquecida e o mercado de trabalho vive praticamente o pleno emprego. E o PIB surpreendeu para cima os economistas e o mercado financeiro nos 3 anos em que ele esteve à frente do ministério. Por outro lado, o preço que se paga é elevado. A nova regra fiscal se mostrou muito porosa às investidas políticas e os juros continuam em um patamar considerado proibitivo. A taxa do Banco Central, aliás, é levada como um sinal da desconfiança dos investidores com as contas públicas. E há uma incerteza também que decorre de um comportamento ou de uma correlação entre variáveis econômicas
que não tem sido bem comportado. O que o Banco Central fizer daqui para frente vai impactar crescimento econômico, receita, uma série de coisas. Foi um caminho cercado de obstáculos. Com Haddad, o imposto das compras internacionais, a taxa das buzinhas, gerou um desgaste político enorme com a classe média. E o apelido de Taxade virou um símbolo da dificuldade do ministro em aumentar a arrecadação sem gerar resistência. E no Congresso Nacional, Haddad sofreu derrotas claras, como na tentativa de acabar com a desoneração da folha de pagamentos ou com a extensão dos incentivos tributários concedidos a vários setores desde a pandemia. Então, nada mais justo do que manter essa desoneração a esses setores, no sentido de que a gente possa tentar restabelecer a economia. Isso sem contar a crise diante do aumento do IOF e a onda de fake news de que o Pix seria taxado. O momento mais delicado dessa gestão foi em outubro de 2023, quando chegou a ser publicamente desautorizado pelo presidente Lula sobre a meta de déficit zero. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Para o sucessor, Haddad deixa um quebra-cabeças difícil. Um país que tem dados positivos no presente, mas grande incerteza no futuro. E a maior questão segue nas contas públicas. O Brasil não aprendeu a controlar o apetite por gastos. E o mercado agora olha para o horizonte com uma dúvida crucial. Será que existe alguém capaz de segurar essa pressão fiscal? E, principalmente, como as eleições poderão trazer uma resposta a essa pergunta.